Então, assim, quem é essa família minha? É uma família que não tem tanta escolaridade? É uma família que tem? Eu oferecendo determinadas coisas vai chamar mais atenção? Não vai? Então, é muito importante vocês olharem para o perfil dessa comunidade, ver se ele está se mantendo, se ele alterou, se o comportamento melhorou, se o comportamento está permanecendo, se tem coisas que eles não compreenderam ainda, né? E aí, quando eu falo comunidade local, a comunidade escolar, a gente sabe quem é, né? Funcionários, professores, estudantes, famílias. E a comunidade local é lá o padeiro que está na esquina, né? A casa da frente, né? É outro bairro de Feira de Santana que a gente pode fazer uma parceria. Então, a gente não pode perder de vista também essa questão da comunidade local, no que é que pode ajudar a escola, no que é que pode ser parceiro da escola. E isso, quando a gente vai entendendo, dialogando mais com essa comunidade, e eles vão entendendo as ações da escola, as atividades, os processos, eles vão se comprometendo. E aí, de fato, eles vão se sentindo pertencentes, eles falam, a minha escola, a escola do meu filho, né? A escola do meu filho desenvolve isso, desenvolve aquilo, né? E aí eles vão se comprometendo, porque eles vão percebendo que vocês têm ações, processos que vão acontecendo, eles vão ficando satisfeitos, né? Isso vai desenvolvendo vínculos. É muito importante ter momentos, né, com a comunidade de diversas formas, para isso ir gerando vínculo. E isso vai melhorando o ser de todo mundo por conta desse envolvimento, né? E aí é bom a gente ficar bastante atento a o que é que essa escola representa internamente e externamente. Porque a gente está chegando no final do ano e a gente carrega a instituição. Quantas vezes eu chego num lugar e falo assim, eu conheço a professora Maria. Você conhece a professora Maria? A professora Maria da escola tal? Quer dizer, a professora Maria, ela carrega externamente o nome daquela escola, né? Então, como é que está a representação da minha equipe externamente com a nossa escola? Como é que está internamente? Essas coisas são boas a gente ouvir, saber como é que isso está acontecendo, né? Zelar pelo direito à educação e proteção integral da criança e do adolescente. Tem sido muito discutida a questão da segurança nas escolas, então é um momento de vocês pararem para pensar sobre isso. Feira de Santana, inclusive, o prefeito baixou aí um documento onde tem que ter aquela vigilância realmente, e isso vai onerar algumas escolas, então precisa ficar atento como é que vai resolver, mas independente disso também, a segurança precisa ser olhada, garantir outros direitos. Às vezes as escolas, por uma questão de custo, por uma questão do não conhecimento, do não entendimento, às vezes nem procura situações alternativas para poder dar conta, porque a gente tem os órgãos que são fiscalizadores, que cobram, a gente tem, mas para além disso tudo, a gente realmente precisa zelar pela vida, né? Então, são coisas que vocês precisam estar pensando agora. Realmente minha escola conseguiu dar uma melhor segurança? O que é que a gente pode fazer para melhorar isso em 2024, né? Se eu tenho uma professora que está saindo daqui falando coisas desagradáveis da escola, então externamente isso não está bem, isso tudo precisa ser olhado para que vocês possam ter novas intervenções ainda esse ano para evitar isso no ano seguinte, né? Promover estratégias de monitoramento da permanência e aprendizagem dos estudantes. Esse é o momento, né? A gente fala muito de acesso e permanência, e quando a Constituição traz isso, a gente lembra muito da escola pública. Mas isso é para a escola particular também. Porque a gente fala tanto de matrícula nesse momento, né? A gente quer, sim, estudantes novos, mas, assim, você está garantindo que ele permaneça? Porque hoje a gente não pode perder aluno, né? De natureza nenhuma, nem escola pública, nem privada. Então, assim, você tem a garantia que todos que estão em 2023 vão ficar, exceto os que estão finalizando, né? Por exemplo, escolas que têm até nono ano, de nono ano vão ter que ir embora mesmo, né? Se a escola tem até o quinto ano, de quinto ano vai ter que ir embora mesmo. Se tiver até o ensino médio, de terceira série vai ter que ir embora, né? Então, assim, você sabe, você já tem esse levantamento da permanência, se não tem, faça urgente.
consultar os pais, fazer uma reunião online ou presencial, ou ver uma estratégia de atender grupos pequenos por turma, ou, de fato, alguma situação que você percebe, você liga para esse pai, você conversa. É o momento do tete-a-tete, certo? Primeiro é garantir os que estão. E, paralelo a essa premissa, buscar estudantes novos, né? Isso se a escola quer estudantes novos. Se está satisfeito com o número que tem, é cuidar desses que tem para que eles permaneçam. E para que eles permaneçam, tem que ter um monitoramento da aprendizagem. Eles estão aprendendo porque fazem amizade, eles estão aprendendo porque é um lugar bom de convivência, eles estão aprendendo porque o conhecimento acadêmico que está no currículo está sendo garantido. Eles estão aprendendo o quê e de diversas formas, né? Cumprir e fazer cumprir a legislação vigente, em especial do regimento escolar e do calendário escolar, né? Me perguntou essa semana mesmo, uma gestora me ligou: Ana, eu posso terminar o ano da educação infantil uma semana antes? É obrigado cumprir os 200 dias da educação infantil? Por que ela me fez essa pergunta? Porque ela não tem clareza da lei. Primeiro é a LDB, né? Aí eu mandei o artigo da LDB, que informava que a educação infantil tem uns 200 de letivo. Mandei o artigo da LDB dizendo que para o estudante é facultativo o direito de 60% de presença, mas a escola tem que garantir as 800 horas. Mandei um parecer onde rege que, dependendo da situação, a escola pode ter uma flexibilização em relação à educação infantil, né? Porque, assim, com essa coisa da pandemia, que a educação infantil ficou mais aberta para cumprir, né? Se cumprisse só até 60% estava bem. Só que os pareceres da pandemia, eles venceram, né? Eles não estão mais em vigor. Foram até 31 de dezembro de 2021, né? Então, e aí ela querendo encerrar antes por causa da reforma da escola, por causa de uma série de coisas. Eu disse, infelizmente, se você quiser fazer, você assuma. Mas legalmente não dá. Nem na LDB e nem no regimento, né? Outra pergunta que me fazem muito, né? Tem lá um estudante que dá super trabalho, que os professores não estão aguentando. Isso numa escola particular. Porque na escola pública essas perguntas são comuns, mas na escola particular às vezes não é, né? E ninguém está suportando mais o menino e tal. E aí é um estudante que a escola não tem interesse que permaneça. Tanto pela a questão do perfil do estudante, da família e tal. Então é um dinheiro que a escola não quer ganhar. E aí elas disseram, Ana, aqui no regimento tem escrito que dependendo de tudo que a gente seguiu do regimento, como, por exemplo, faz advertência oral, faz advertência escrita, dá suspensão, né? E aí tem lá negação da matrícula, transferência para outra escola. Aí disse assim, o seu regimento está com problema, né? Então, a gente não pode negar a matrícula, né? E aí são as dúvidas que vão sendo tiradas. Aí outro dia também, agora até no Instagram, aí eu tenho um colega meu que disse assim, Ana, quantas consultorias você faz por dia no Instagram? De milhões. Uma professora me perguntando o que fazia para um aluno que já tinha batido pela 4ª vez na cara da professora. O que a escola faz, né? E são as perguntas difíceis porque eu não estou lá no contexto às vezes, né? Então eu tenho que dar uma resposta meio que geralzona, né? Aí eu sempre respondo, primeiro, tem que analisar quem é esse estudante. Por que ele está batendo, né? Se tem algum transtorno, o que é que está por trás desse comportamento, é a primeira coisa. Segundo, fazer registros de todas as situações atreladas ao regimento da escola, né? E terceiro, ao ouvir as partes, você vai ver quais os próximos encaminhamentos. Mas não dá para ficar com o estudante dentro da escola batendo na cara das pessoas, não importa se é professor ou não, né? O professor é mais sério ainda, porque o professor tem aquela figura e deve ter a figura da autoridade, né? Então, são as perguntas tão difíceis que me fazem e eu, sabe,
respondendo de forma geral, mas às vezes você toma determinadas atitudes depois que você analisa realmente o contexto, né? Porque a lei, ela tá para ajudar a gente a agir. Mas a gente precisa ter toda uma cautela dependendo da situação, porque são caso a caso, né? A gente sabe que as crianças que têm determinados transtornos, elas agem de forma agressiva, por quê? Porque é uma forma de linguagem, né? É uma forma de defesa, enfim, são várias coisas. E olha que eu não sou nada entendida da inclusão, né? Mas por viver em escola, por discussões com os colegas, eu entendo um pouco, né, dessa coisa que acontece. Eu não entendo dos transtornos e tal, porque inclusão não é a minha área de estudo. Inclusão, quando eu digo, no sentido amplo mesmo, né? O que eu sei de inclusão é a minha sensibilidade, que vai me ajudando a pensar sobre essas pessoas. E aí também, dentro da inclusão, vem a educação especial, que aí, de fato, precisa ter intervenções específicas, né? Mas o regimento é, sim, um lugar que a gente precisa visitar, que nos ajuda, sim, a tomar decisões dentro desse contexto que a gente está analisando e também fugir, né, de situações mais desagradáveis, como questões jurídicas, né? A gente tem nosso parceiro Gustavo e ele enfrenta uma série de situações na escola e muitas vezes é porque o diretor ele desconhece determinadas situações. Então, quando o diretor ele passa a entender mais isso, até mesmo que chama o advogado, né, para fazer o papel do advogado, mas você ali já conseguiu gerar algumas ações que já facilita a conclusão do processo, né? Então, produzir ou supervisionar a produção e atualização dos relatórios, registros e outros documentos sobre a memória da escola e das ações realizadas. É um outro desafio que a gente tem, é registrar. A gente, quando atende um estudante, quando atende uma família, quando atende enfim, qualquer pessoa na escola, a gente às vezes fica muito apenas no diálogo oral e não tem registro disso, não tem os devidos encaminhamentos. Então, muito cuidado, porque isso pode não ajudar e até atrapalhar, né? Então, por que eu trouxe, né, esses pontos como atenção para vocês? Porque isso é gestão, né? Isso precisa ser feito durante o ano todo. E já que a gente está chegando no final do ano, vocês precisam parar para pensar nessas coisas e já ressignificar, olhando sempre para a equipe, com esse desafio, né, de estar como esse líder aí, né? Tirando leite de pedra, gerando sinergia nas pessoas, né?